Bom dia, família! Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta. É uma alegria te ter aqui de volta, de novo assistindo esses vídeos. Desde já eu peço para você curtir esse vídeo, assiste ele inteiro até o final e não deixe de comentar o que você achou. Hoje é um vídeo muito legal. A gente fala sobre o que muitos filósofos, literatos, uma galera chama de remédio universal. A gente fala nada mais nada menos do que sobre o tempo. O tempo é um grande remédio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como ele tem importância em um caso específico. Eu tenho certeza que vai fazer seu dia muito mais alegre, ou pelo menos colocar algumas reflexões para trazer leveza. Pelo menos eu espero ajudar. Vamos nessa. Bom, a frase de hoje é de um dos maiores escritores da França, um escritor francês maravilhoso chamado Victor Hugo, ou em francês Victor Hugo. O Victor Hugo, ele é um cara muito especial e ele tem uma contribuição muito grande para a literatura, principalmente com Os Miseráveis. Então ele consegue ajudar a gente a ter discussões maravilhosas. E dentro dessa frase que eu trago hoje, a frase fala sobre tempo, sobre como o tempo importa na nossa vida e como ele consegue arrumar algumas coisas que pareciam estar desconcertadas, pareciam estar precisando de uma ajudinha. O tempo ele é quase que aquele empurrãozinho. A gente tem que falar aqui sobre pelo menos algumas coisas boas do tempo e algumas coisas ruins do tempo. E em vários assuntos o tempo volta a aparecer. No assunto de hoje eu acho que ele vai ter uma cara diferente, um olhar diferente para tudo aquilo que a gente precisa pensar. Então, dependendo como você está sentindo as coisas, se você estiver muito feliz, se você estiver muito triste, essa frase pode soar de N maneiras. Aqui, como você sabe, eu vou trazer as minhas reflexões em relação a isso. Vamos à frase, você pensa aí se o que eu estou falando tem razão, se faz sentido para você. O tempo não só cura, mas também reconcilia. Victor Hugo. Quando ele diz o tempo não só cura, mas também reconcilia, primeiro a gente tem que entender o que é esse tempo. Sempre que você fala no tempo, dê tempo ao tempo, tudo passa, nada é para sempre, nada é eterno, a gente tem que entender que nós temos um tempo próprio. Então, às vezes, a gente demora para aceitar algumas situações, a gente é muito rápido em passar adiante e segue o jogo, vamos lá, vamos viver. De alguma maneira, as pessoas elas precisam ter tempo para conseguir digerir algumas situações. O tempo, ele tem a ver com a maturidade das coisas. Então, às vezes, as pessoas não entendem de primeira. Elas precisam passar por outras situações que vão mostrar para eles e para elas de que maneira eles poderiam ter aprendido com aquela situação lá atrás. Então, o tempo ele vai ajudando essa cicatriz, de fato, ficar 100% curada e cicatrizada. Quando a gente fala no tempo, muitos filósofos, como eu disse, literatos, a poesia toda ela é feita por base de tempos. Então, de tempos em tempos, os autores e as autoras vão falar sobre isso e sobre a importância de você deixar as coisas fluírem num fluxo natural, deixá-las acontecerem de modo natural, sempre com a rédea na situação, mas entenderem que vai passar. As coisas elas não são para sempre, as coisas elas precisam de tempo para irem se ajeitando. Por que a gente fala tanto de tempo? Por que essas pessoas falam tanto de tempo? Eu vou falar a minha perspectiva disso. Em alguns momentos, é preciso que a gente deixe a poeira baixar. Deixar a poeira baixar é não estar 100% dentro da emoção. Você vai dizer, falar assim, Vini, mas o que você quer dizer com isso? Às vezes acontece alguma coisa e você está no auge da sua emoção. Então a gente não consegue ter discernimento necessário para conseguir de fato validar e falar assim, olha, eu aprendi isso com isso aqui, eu não aprendi aquilo, eu tô com raiva especificamente disso, eu amo exatamente isso. Não, porque as emoções, elas falam muito mais alto do que a razão, em quase todos os casos. Então, como isso fala muito mais alto, o tempo ele serve para a gente abaixar um pouco a adrenalina, abaixar um pouquinho as emoções e conseguir enxergar as situações melhores. Com o tempo, a gente ganha maturidade, com o tempo, a gente ganha sabedoria. E o que significa isso? Significa que a gente tem a oportunidade de passar por outras alternativas, por outros problemas, por outros desafios, por outras oportunidades em que a gente possa crescer. Então, devagarzinho, a gente vai experienciando coisas. E quando se fala que o tempo é um remédio, é porque, de fato, as coisas, a emoção, ela baixa e a gente consegue agora lidar melhor com aquele sentimento de antes, porque o tempo vai passando e a distância temporal do acontecimento que doeu vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais tranquila. Às vezes você passou por coisas assim como eu na vida que te trouxeram dor. Pode ter sido uma batida de carro, uma demissão de um emprego, uma contratação, o nascimento de uma filha, de um filho, a mudança de um país. Enfim, N situações podem ter acontecido na sua vida, assim como na minha,
que precisou de tempo para a gente conseguir digerir, para a gente conseguir entender e, mais do que isso, para a gente conseguir se enxergar nessa situação. E aí, quando o Vitor Hugo fala assim, ó, esse tempo, né, ele não só cura, mas também reconcilia, é porque o tempo é um grande remédio. Se você está sofrendo por amor, se você está numa situação que não é boa financeiramente, se você está triste num relacionamento, se você não está feliz no trabalho, tempo. As coisas elas precisam de tempo para a gente conseguir amansar o coração. Às vezes você tem a ansiedade de fazer as coisas mais rápido, eu também tenho. E é por isso que a meditação me ensina muito a deixar as coisas fluírem num tempo natural. Elas têm um tempo natural, não tem como a gente pular etapa. A gente não pula etapa na vida, a gente pode pular alguns degraus, mas tudo a gente não consegue pular. Então o tempo ele é um grande remédio. Essas dores elas vão passar, essas alegrias também vão passar e tudo vai se ajeitando no seu devido tempo. Aqui eu só queria trazer uma ideia interessante disso. Quando a gente fala no tempo, o tempo não só cura, mas também reconcilia. Quando ele fala de cura, é aquela dor que você tinha que quando falava naquele assunto tão pesado para você, talvez com o tempo não faça mais sentido aquela dor, aquela mágoa, aquele ressentimento, porque naturalmente a gente vai evoluindo e vai percebendo que não adiantava ter mágoa daquela situação, não adiantava ter ódio daquela situação, não adiantava guardar um ressentimento que às vezes era em vão. E aí o tempo ele vai ajudando a gente a reconciliar tudo. Ele reconcilia. Então às vezes você brigou com um amigo e depois de um tempo aquela briga nem faz mais sentido. Você já é outro, eu já sou outro. Nós mudamos de acordo com a perspectiva que a gente tem de vida. Então aquela briga que rolou, às vezes nem rola mais. Às vezes aquele pedido que a gente fez e não fomos atendidos, dá tempo. Dá tempo para você e dá tempo para situações na sua vida elas se acalmarem. Porque naturalmente isso vai acontecer. E a reconciliação ela vai acontecer também. Quando a gente fala muito sobre, e aí me vem muito isso, sabe? Tipo, eu sinto muito isso na minha vida. Quando a gente fala em dar tempo para as coisas, para mim tem muito a ver com entender que as coisas elas vão se acertando com à medida que a gente cresce, à medida que a gente observa, à medida que a gente se vê naquela situação e vê que as coisas elas vão passar. Coisas que faziam sentido para você há 10 anos não fazem sentido mais hoje. É o tempo. O tempo ele vai colocando tudo no lugar, ele vai ajeitando as coisas. Com o tempo você percebe quem está mais do seu lado, quem não está. É a ordem natural da vida. Com o tempo, a gente tem uma convivência maior com as coisas, com os problemas, com as oportunidades de aprendizado. Então, para mim, me vem muito isso, assim, essa sensação de que o tempo ele vai mostrando para a gente os nossos erros e os nossos acertos também. Então, as coisas elas vão acontecendo na medida em que devagarzinho a gente vai aprendendo e vai deixando as coisas fluírem. Então, não briga com o tempo. Não adianta, brigar com o tempo é brigar com a gente. A gente também tem um período ali para amadurecer e para digerir uma determinada situação. Então respeita a sua identidade, respeita aquilo que você é. Lógico, trabalhando muito, tendo disciplina, querendo evoluir, querendo crescer. Aceitar o tempo não é ficar estagnado, mas entender que devagarzinho a gente se reconcilia com a gente. E quando eu falo muito disso, essa frase para mim ela mostra que não é só se reconciliar com um amigo, perdoar alguém, não. É muito mais do que isso. A gente deixa o tempo agir porque com o tempo a gente percebe que é muito mais legal perdoar do que guardar mágoa. E lembra de uma coisa, perdoar não é você caminhar junto com a pessoa, não é você ser melhor amigo da pessoa de novo, ter um relacionamento. Não. Perdoar é você não guardar aquele peso. É você não carregar um peso desnecessário para você na sua vida. Então deixa as coisas fluírem. E perdoa. E não perdoa só as pessoas lá fora, não perdoa só as pessoas no exterior, as pessoas ao seu redor. Também tenta fazer o exercício de se perdoar. Aquela atitude que você teve há 10 anos, que hoje não faz mais sentido, aquela ação que você fez, aquele pensamento, aquela fala que você teve que não faz mais sentido, é só o tempo que vai te mostrar isso. E hoje você tem uma configuração totalmente diferente. Você é outra pessoa, não é? Você é uma outra forma de vida. E se você é outra forma de vida, aquele erro que você teve lá atrás, esquece, mano. Ele não acontece de novo porque você mudou. E o tempo te ajudou a amadurecer, o tempo te ajudou a olhar para isso de uma outra maneira e opa, agora eu tô aqui no mundo de uma outra forma. O tempo. O tempo ele não só cura, ele cura a gente, mas também reconcilia. E quando ele reconcilia, lembra, ele não está reconciliando só com as pessoas, ele está ajudando a gente a se reconciliar com a gente mesmo. Eu espero de coração que eu consiga me reconciliar comigo em todas as fases da minha vida, mas que você também. Se reconciliar com a gente é um passo fundamental para a gente poder crescer.
e o tempo e a sua observação e sua vontade, sem dúvida, vão ajudar. Então, se você curtiu e se tudo isso fez sentido, se de alguma maneira te ajudou, já deixa seu like, se inscreve no canal e não deixa de acompanhar a gente. Todos os dias no canal tem vídeo para vocês e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fica com Deus. Valeu, família. Tamo junto.